Recentemente a Netflix lançou a 4ª temporada de Stranger Things, que é um dos grandes sucessos lá da plataforma, né? Eu acompanho desde a primeira temporada. Só que tem uma cena em específico que quando eu vi, eu fiquei, já vi essa cena muito parecida em alguma outra obra, né? Até que me deu aquele estalo, e na hora eu associei ela à entrada de um anime que eu considero um clássico do mundo otaku, cheio de brutalidade, sangue, poderes especiais, de um tipo de telecinese que não é bem uma telecinese, né? Mas que faz com que a personagem possa matar pessoas de uma forma muito parecida com o que a Eleven faz. E a partir daí eu pesquisei um pouco e descobri que realmente os autores da série se inspiraram muito na personagem Lucy e no universo ali de Elfen Lied para poder compor a Eleven. Então hoje eu vou falar um pouquinho desse anime que é incrível, que inspirou a série, né? E vou falar das referências que você encontra lá, além de dar ali um pano de fundo sobre a história toda. A série tem uma cacetada de inspirações em diversas obras dos anos 80, né? E entre essas várias inspirações tem uma que me chamou muito, mas muita atenção, justamente por fazer muito parte do universo das coisas que eu consumo, que é a inspiração nítida que os autores tiveram no anime Elfen Lied. E isso eu não tô falando só de achismo não, tá? Apesar da primeira vez que eu vi a cena da Eleven matando todo mundo lá do laboratório, eu já ter associado ao anime. Mas os próprios autores já revelaram que muita coisa que compõe ela vem dessa obra, né? Que é uma obra de suspense e gore, com muita violência, sangue jorrando, né? Pessoas sendo mortas da forma mais brutal que você pode imaginar e que eu amo. E é uma obra que tem um pano de fundo com uma mensagem bem interessante, bem forte sobre diversidade, preconceito, isolamento social, abuso emocional e físico, vingança e principalmente uma mensagem muito grande sobre o valor da vida, que faz você pensar muito sobre várias questões. O anime em si não foi lançado nos anos 80, que nem várias outras inspirações lá em Stranger Things. Na verdade, ele foi lançado em 2004, adaptando o conteúdo do mangá, que começou a ser publicado em 2002 na Young Jump, né? Ele é um seinen que mistura fantasia científica, terror psicológico e um pouquinho de romance. E em Elfen Lied, a gente começa a história com uma garota fugindo de uma sala em que ela era mantida praticamente em cativeiro e caminhando ali pelos corredores enquanto ela mata pessoa por pessoa que passa na frente dela. A princípio parece que ela usa poderes de telecinese, porque as pessoas flutuam, ela joga as coisas tudo pro ar assim, né? Só que depois a gente descobre que a verdadeira origem desses poderes são os vetores, que são uma espécie de bracinhos invisíveis que ela tem. E aí, depois de matar quase toda a equipe que trabalhava lá, ela acaba saindo e lá fora ela é atingida por um tiro na cabeça que não matou ela, mas fez com que a personalidade dela se dividisse em duas, né? Ela criou ali uma nova, diferente, assim, uma personalidade completamente diferente da brutal e sanguinária que começa o anime. Essa segunda personalidade é totalmente inocente e infantil, tem uma amnésia completa, né, da outra que existe lá dentro dela, e tem também uma capacidade de fala bem limitada. Então ela acaba sendo encontrada por um garoto, né, e a prima dele, que resgatam ela sem saber quem ela é de verdade e passam a cuidar da Lucy, que está sendo perseguida aí por um agente enviado pelo laboratório que tem uma única missão: matar ela, porque ela é considerada assim uma ameaça para a humanidade, assim, uma ameaça de extinguir, de tão brutal que ela é. Analisando esse resuminho que eu falei pra vocês, é bem fácil de perceber como é que Stranger Things se inspirou na história da Lucy para poder formar a Eleven. As duas foram mantidas numa instalação secreta do governo, eram submetidas a treinamentos intensos para poder desenvolverem e aprimorarem esses poderes, né? Por causa disso, elas sofreram maus tratos, ainda que em ambas as obras, os cientistas, né, possuíam aí uma forma meio que paterna de criar daquelas crianças, apesar de que no anime essa relação é mais focada pra Nana, que traduzindo para o português significa 7, né? E essa relação entre a Nana e o doutor foi uma das bases para a construção dos laços da Eleven com o Papa, né? Na série Fora a 7, uma outra de clones também tinha um número como nome, que no caso era a número 35, mostrando aí mais uma vez que a série trouxe esse conceito retirado do anime.
Além disso, tanto a Lucy quanto a Eleven escapam ali da instalação e são encontradas e cuidadas por pessoas desconhecidas e acabam se apaixonando aí por meninos, né, que resgatam elas e que acabam tratando elas de uma forma bem gentil, bem diferente do que elas estavam acostumadas a ser tratadas. Só que apesar de tantas semelhanças, o anime consegue ser ainda mais sombrio e mais violento que a série, né? E também ele tá muito mais disposto a ser extremamente cruel com os personagens, o que causa um impacto enorme em quem assiste a obra. Apesar de um primeiro momento parecer que é uma violência meio sem sentido, gratuita, além do excesso de nudez que ele apresenta, né? Já que a protagonista, quando tá lá no laboratório, ela é mantida completamente nua, só com um capacete. Conforme os episódios vão desenrolando, você vai encontrar uma história que levanta várias questões sociais, psicológicas e filosóficas que são importantes de serem analisadas e debatidas, como o fato, né, das atitudes violentas da Lucy serem muito mais o reflexo do trauma que ela viveu quando ela era criança do que pela própria natureza diferente em si dela, já que na verdade ela é uma nova espécie de ser humano que os cientistas lá chamam de clônios, que surgiu de uma mutação genética espontânea e que, como é de se esperar, tudo que é incompreendido pelos humanos automaticamente é enxergado como uma ameaça. No primeiro momento, ela é retratada como um monstro cruel, só que conforme o anime vai avançando, todo o comportamento dela passa a fazer sentido e a gente entende que as feridas, né, que traumas intensos geram no indivíduo, principalmente na infância, podem ser os verdadeiros culpados pelo comportamento futuro dele. Enquanto levanta uma questão bem interessante, que é quem é o verdadeiro monstro? A Lucy, porque é uma mutação, né, uma espécie diferente da humana, ou os humanos que submeteram ela a todo tipo de tortura para poder usarem os poderes dela em benefício próprio, para estudarem ela cientificamente, né, usando essa desculpa aí, impedindo ela de se adaptar, de ter uma vida comum, né, e essas coisas todas. Quem é o monstro verdadeiro? E muito do que a gente encontra no desenvolvimento da Lucy, a gente vê também na Eleven, Stranger Things, como o fato dela ser manipulada para poder desenvolver os seus poderes por um interesse puramente egoísta de outra pessoa, o isolamento social do qual ela acaba sendo mantida por estar nesse laboratório de pesquisas, né? O desejo de fugir dali para poder acabar com a dor e o sofrimento que ela sente diariamente, né? E a forma como todos esses traumas acabam afetando a Eleven ao longo da vida dela. Da mesma forma que ela, a Lucy, também foi vítima intensa de bullying causado ali por outras crianças, e várias características da personagem de Elfen Lied vão sendo inseridas na Eleven ao longo das 4 temporadas que já foram lançadas até agora, como por exemplo, a caixinha de música da Nancy que a Eleven interage é uma referência ao anime, já que nele essa caixinha teve um grande destaque. E o fato também de que a Lucy, apesar de ser muito violenta com humanos, ela era completamente benevolente com animais, e isso inspirou a cena em que a Eleven acabou se recusando a machucar um gato ali durante as experiências. O anime de Elfen Lied basicamente gira em torno das interações, das visões, das emoções e da discriminação entre humanos e diclônios, e traz também muito forte o debate sobre o que é ser mal, sobre a violência que a violência gera, e todas as situações que acontecem na obra são feitas justamente para criar um desconforto bem forte em quem está assistindo, para que todos esses assuntos sejam trazidos de uma forma que faça com que a gente analise, né, e para também fazerem com que os nossos conceitos sejam revistos. Atualmente ele não está em nenhuma plataforma de streaming para poder indicar para vocês. Faz muito tempo que eu assisti ele, assisti 2 vezes, mas aí você vai encontrar aí nesses sites peculiares da internet. Se você já assistiu, conta aqui para mim o que é que você achou. Se você gosta de Elfen Lied, eu imagino que você deve gostar, porque a maior parte das pessoas com quem eu converso sobre ele amam a obra. E se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você veja, porque é maravilhoso, ele é curtinho, tem 12 episódios só, rapidinho. No fim de semana você assiste, tá bom? Gente, muito obrigado por chegarem até aqui. Não esqueçam o like, se inscrevam se não forem inscritos e até o próximo vídeo. Tchau!